Yay! Então, boas-vindas ao nosso último evento de língua portuguesa da Share Power Week. Para quem aqui já está cansada de escutar, finge que não está escutando, não reclama não. Eu vou aqui me apresentar mais uma vez. Para quem está chegando também, dizendo, meu nome é Sanket, né? Então, é diferente, mas daqui a pouco vocês acostumam com a pronúncia. Hoje eu estou como líder operacional do Círculo de Língua Portuguesa, né, dentro do Sociocracy for All. E o Sociocracy for All é uma organização sem fins lucrativos que busca trazer ferramentas para tornar o mundo melhor, assim, de uma forma mais simplista, mas trazer ferramentas para melhorar o convívio entre pessoas dentro das organizações, comunidades, né? De forma acessível e para levar para mais e mais gente. Então, a gente tem diversos projetos nessa área, desde implementação de sociocracia, facilitação, oferta de treinamentos, até. E aí, quando a gente não tem nada para fazer, a gente inventa de traduzir um livro, né? E aí, a gente inventa de fazer uma semana do poder compartilhado com um monte de convidados. Então, a gente fica aí inventando moda para poder espalhar mais essa palavra, né? Então, hoje eu estou aqui com dois super convidados especiais, a Cris Cintrão e o Edgar. Daqui a pouco eles vão se apresentar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre co-housing e sociocracia, então as relações e tudo mais, né? E aqui a gente está também com duas pessoas que foram essenciais para a tradução e publicação do livro, quem decide, né? Então, ontem, por questões de agenda, eles não puderam estar, mas aí hoje eles puderam e a gente vai fazer uma continuação, uma espécie, né, de continuação do papo de ontem. Então, mas de qualquer forma, eu deixo aqui registrado meu agradecimento formal aí para esses dois que foram, assim, essenciais, né? Sem eles não teríamos o livro e tal. Mas sem mais delongas, vou passar aqui a bola para a Cris, que vai se apresentar de uma maneira mais formal, enfim, com uma forma que ela acha melhor, e aí a gente já entra nesse bate-papo gostoso. Cris, quem é você? Fica Quem sou sabendo. eu? Quem é a Cris Centrão na fila do pão? Bom, Primeiro, super legal estar aqui, agradeço a presença de vocês. Eu sou a Cris Centrão, eu estou como secretária no grupo de língua portuguesa, aprendo com a minha mestra Sanket todos os dias, ela generosamente tem me guiado por esse mundo da sociocracia, e o meu amigo Edgar, que na verdade é quem eu devo ter chegado até aqui. Foi o Edgar quem me falou da sociocracia, né? Edgar é um amigo muito querido, ele vai se apresentar, e eu tenho um agradecimento ao Edgar, além de me trazer ao mundo da sociocracia, porque foi ele quem se prontificou a fazer a tradução do livro Quem Decide, né? Ele falou, eu vou traduzir, e tomou à frente esse projeto e tirou do papel, e foi muito legal fazer todo esse processo com ele, né? E aí estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre entender como é que o Edgar enxerga a sociocracia, o que ele pensa, né? E como ele me inspirou a estar aqui na sociocracia até hoje. Edgar, você pode se apresentar, por favor? Tá. Então, gente, muito legal, Cris, obrigado, Sanket, e que prazer, né, a gente falar um pouco de coisas tão importantes quanto sociocracia e cohousing. Sociocracia, ela apareceu na minha vida quando eu comecei a me dedicar ao cohousing, a esse modelo pioneiro de vida que combina privacidade e comunidade, né, mais ou menos há uns 7 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra cohousing, e como a maioria do povo brasileiro, ou a maioria da população mundial não tem a mínima ideia do que é. Então, bom, aí me despertou uma curiosidade, e aí eu fui conhecer cohousing. Quando eu tive trazendo a primeira pessoa de cohousing do mundo, dos Estados Unidos, para participar de um fórum de moradia para longevidade em São Paulo, eu fui trazer uma arquiteta de um cohousing lá em Massachusetts, e aí eu fui para lá. Quando eu tive nesse cohousing lá em Amherst, Massachusetts,
era o Pioneer Valley, e por acaso, lá nesse cohousing viviam dois dos papas da sociocracia norte-americana. Olha as coincidências, né? Gente, os papas, assim, o Ted Rau, né, alemão, e o Jerry Koch Gonzalez, uma mistura. E aí eu conheci os dois, aí eu conheci na prática o primeiro cohousing que eu conheci. E aí a gente conversou muito. E aí, nesse processo, quer dizer, esse foi o primeiro contato com sociocracia, e no curso que depois eu vim a coordenar no Brasil sobre sociocracia, sobre cohousing também, o sociocracia foi muito importante, que o Jerry participou como professor. E aí eu vou me enfronhando na sociocracia, eu vou conversando com alguns cohousings, a gente fez algumas viagens levando pessoas para os Estados Unidos para conhecer esses cohousings na Nova Inglaterra, Massachusetts e Vermont. A gente começa a conversar com as pessoas, faz rodas de conversa e vai conversando também individualmente. E lógico que o tema processos de decisão é um dos itens muito importantes nesses cohousings, né? Como vários outros elementos muito importantes. Processos de decisão. E aí a gente começa a conversar com as pessoas. Vários cohousings ainda usam o modelo de processo de tomar decisão por consenso. Alguns já fizeram a transição de consenso para sociocracia Para e consentimento. alguns. Oi? Oi? Consentimento. Consentimento, mas que o consentimento é um dos pilares da sociocracia, né? Então, Uhum. mas sim consentimento, e que a gente percebe um modelo mais avançado de gestão de grupos, de respeito à individualidade, que é super importante, de respeito ao outro, no sentido de ouvir ele integralmente. E ouvir integralmente é mais do que só escutar assim, as palavras, é deixar interiorizar isso, fazer a conexão espiritual com o coração e entender aquela pessoa. E só que a sociocracia junta isso com eficácia. E o que a gente percebeu nos processos de tomada de decisão por consenso foi, sim, tenho um ouvir, talvez não tão afiado, talvez não tão burilado como no estudo da sociocracia, onde vem o consentimento, mas também perde em eficácia. Os processos talvez sejam mais longos e tudo mais. E nisso aquilo me pegou. Quer dizer, porque, gente, viver em sociedade, em grupos, assim, tomar decisões, sejam em NGOs, em ONGs, em empresas, seja na família, todos nós sabemos como é difícil o processo de tomada de decisão, como respeitar e chegar a conclusões. E depois, aí tinha um pilar muito importante do processo da sociocracia que eu achei super interessante, que é a questão que o ótimo é inimigo do bom, no sentido, a gente não vai esperar chegar ao ótimo, porque isso acontece em muitos processos organizacionais, as pessoas, elas empurram em tudo porque não estão seguras. Então, a gente aprende muito nesse processo que, estando seguro o bastante para implementar, para começar, e podendo ser revisto em 6 meses, a gente toma a decisão de ir em frente. E eu achei isso fantástico para qualquer organização. Então, o cohousing, como um modelo de vida em sociedade, que combina coisas avançadas, arrojadas, assim, contemplando valores cruciais para a vida humana, para uma vida de alta qualidade, ele também é um modelo, o cohousing, que ele é vanguarda, inclusive na questão da sociocracia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edgar, porque eu acho assim, para mim que convivo com você, você sabe que eu sou sua fã, você está sempre lá na frente, né? Você já começou a falar de co-housing quando a gente nem sabia o que era. Mas para quem está aqui, talvez não saiba exatamente o que é, em primeiro lugar, o que é co-housing e no que o co-housing difere de uma ecovila ou de uma comunidade intencional. Tá.
Então vamos lá, o cohousing é uma comunidade intencional, como a Ecovila também é, os dois são. As ecovilas nasceram, talvez nos anos 60, mais ou menos. Acho que Windhorn foi uma grande referência inicial e Acho tal. que sim, que foi junto com o movimento hippie, né? Acho Então, que o movimento hippie foi um grande disparador desse processo, né, de regressão a valores perdidos, uhum, assim, e de comunidade e tudo. E marcou uma época. A Ecovila, ela tem uma cara um pouco mais, e teve uma pecha, vamos dizer assim, muito um pouquinho de contestação, que veio disso, um pouco de moçada que, né, tudo, tudo assim, legal, e tudo tá valendo, e talvez também a questão financeira, de assim, vamos compartilhar recursos financeiros, etc, etc. Então, ela é mais revolucionária nesse sentido, com uma grande atenção para o cuidado da terra, da mãe terra, sustentabilidade enorme, um grande foco. Então, ela floresceu em alguns lugares, em alguns lugares ela não foi para frente, acho que em vários, em alguns ela foi. Finland está mudando, depois de muitos anos, né? E o primo dela, também intencional, que é o Kohlhausen, ele nasce nos anos 60, 70, também um pouquinho depois, acho que da Ecovila, nasce na Dinamarca. E nasce de uma, de uma preocupação, eu vou dar um dos porquês, né? De uma preocupação do governo, entre aspas, socialista, mais avançado da Dinamarca, com o envelhecimento, com os custos de tudo isso. E aí o governo achou uma maneira legal de juntar as pessoas para trazer recursos do Estado de uma forma mais junta. Começa com alguma coisa assim, tá? Isso é das entradas do cohousing. Aí a coisa vai evoluindo na Dinamarca e os americanos, o, o Charles Durrett e a Catherine McCormack, dois arquitetos americanos, vão nos anos, acho que 70, 80, vão estudar na Dinamarca. E estudam todas essas comunidades de cohousing. Estudam, mas estudam a ponto de entrar em cada uma detalhadamente, entender o processo arquitetônico, o processo de vida, as pessoas, e elaboram livros que são os grandes manuais do cohousing no mundo. Eles ficam algum tempo grande lá, vêm para os Estados Unidos e eles começam a trazer isso. Lógico, eles americanizam algumas coisas que eles trouxeram lá de um país, né, Dinamarca, com uma visão um pouquinho mais socialista e tal, adaptam, e hoje nos Estados Unidos tem mais de 200 cohousings em funcionamento. Os princípios do cohousing, assim, são ahn, privacidade e comunidade. Quando a gente fala de uhum, privacidade, e aí eu vou falar também da diferença entre ele e uma ecovila. Primeiro, eu acho que o cohousing está muito mais conectado com o estilo de vida que nós brasileiros nas cidades, nós estamos acostumados. Então, a propriedade privada é um valor assim, tal, diferentemente talvez da ecovila. Também isso, cada uma tem a sua história. E aí, a privacidade, no sentido do sagrado da privacidade e do valor imenso da comunidade. E é nesse balanço de privacidade e comunidade, é nesse ajuste fino desse seletor que se dá o ourinho do cohousing. Então, é a privacidade que eu preciso, é a minha casa, é o meu apartamento, é a minha unidade, onde eu sou rei, soberano dentro do meu espaço. E fora do meu espaço, eu tenho uma comunidade a me rodear, como uma vila de antigas casas de antigamente, que a gente adorava as vilinhas, onde eu conheço todo aquele grupo de pessoas. Eles, eu tenho uma relação que vai se construindo com essas pessoas, a partir de reuniões e trabalhos em conjunto. Eu vou construindo uma cola, eu vou me conectando nesse processo. O legal e é fundamental é que é um processo, ele exige tempo onde a gente vai construindo essas relações e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. E as pessoas então vão se fazendo trabalhos, entre aspas, cooperados, assim, para a comunidade, de algumas horas por mês, onde eles doam, assim, de acordo com suas habilidades, com seus desejos e tudo mais, e com interesse comum.
Então, vai se amalgamando uma sociedade que vai se construindo, reuniões, jantares em conjunto alguns, e vão se construindo acordos. Diferentemente de um condomínio, porque muita gente acha que condomínio de casas. Sim, pode ser um condomínio de casas. Só que, só que, um condomínio de casas, o que a gente valoriza é o hardware, a minha casa, e assim, o mínimo de relação em geral com os vizinhos. Que nem a gente entra no apartamento em São Paulo, a gente fecha a porta, a gente entra no elevador, a gente quase não quer nem, quer que seja o menor tempo possível para chegar, abrir a porta e poder falar aquele tchau tímido, entrar no meu, fechar a porta. Ai, cheguei. É justamente contra essa coisa que não é natural do ser humano que o curralzinho entra. É para que a gente, quando a gente chegar do nosso trabalho, entrar na vilinha, a gente não correr para a nossa porta, fechar a porta. Não. No processo, aliás, o carro em geral fica um pouco afastado da entrada da casa para justamente você caminhar pela calçadinha bonita, bacana, que passa em 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Você poder dar um oi, você ver quem está na cozinha cozinhando, dar não sei o que mais, etc, etc, para se conectar e combinar. Lembra do churrasco? Oi, amanhã vai ter. Ou assim, olha, lembra que tem aquele ateliê de arte que a gente vai estar junto amanhã, ou não sei o que mais. Então você tem uma questão de comunidade. Ahn, e aí, ahn, eu estou falando de curralzinho em geral. Eles podem ser multigeracionais, eles podem ser sêniors, eles podem ser urbanos, eles podem ser rurais. Ahn, Multigeracionais, a gente visitou vários, e foram muitos dos que hoje em dia estão em pé nos Estados Unidos têm 30 anos. Eles começaram quando eles tinham 30 anos de idade, porque eles queriam educar os seus filhos naquele universo, naquele estilo de vida, onde a vizinha era uma senhora mais velha, e eles podiam, por exemplo, ir a mulher trabalhar, e aí, em vez de deixar a criança numa, como a gente deixa aqui em São Paulo, sei lá onde, né? Naqueles, como é que chama aquele lugar? Creche, Uma creche. Creche, creche. e buscar e levar da creche. Não. A Ai, vizinha muita está no coisa. gramado do lado, brinca, conversa, cuida, não sei o que mais. Então a gente vê que é uma coisa muito mais orgânica na vida humana. Mas tudo isso não é gratuito, no sentido, a gente precisa construir acordo, precisa construir confiança. A gente percebe que uma das coisas mais importantes nesse processo, e isso que vai definir o sucesso maior ou menor de um co-housing, é essa construção de confiança entre as pessoas. É uma Hum. construção dia a dia. Tem conflitos? Tem conflitos. E aí tem até uma comissão, na sociocracia são os círculos, olha a sociocracia participando intensamente nessa vida. O círculo que, por exemplo, lá em Cherry Hill, que é a antiga Pioneer Valley, lá em Amherst, cidade universitária, lá em Massachusetts, o círculo chama-se Care and Counsel, que é o círculo que vai tomar conta dos conflitos, que eu não vou brigar com a Cris, que eu sei que eu nunca vou brigar com a Cris, a gente já tem uma maturidade, mas eu vou brigar com a outra vizinha porque meu cachorro fez xixi na planta. Ela ficou muito triste. O círculo de Care and Counsel vai tomar conta de conflitos que acontecem todos os dias numa comunidade média, e aí eu falo de um tamanho médio de um cohousing que vocês não têm ideia, mas um tamanho médio é de 22 a 35 casas ou unidades. Nossa. O meu vai ter 27. E assim, entre 50, 60, 70 pessoas. Um ônibus e meio ou dois ônibus no máximo dois ônibus, daquela, quando a gente era escolar e a gente ia fazer excursão. Por quê? Porque eu tenho que ter uma referência em escala humana para ter uma ideia de quem são os meus co- co-housers. Eu não posso perder. Então, alguma coisa com 200, 300 unidades não pode nunca ser um co-housing. Não dá para um Uhum. empreendimento imobiliário, porque eu vou perder a escala humana. Se for muito pequeno, assim, a gente vê várias que tem 15 pessoas, 18, 20, 25 pessoas, é pequeno, porque a gente tem várias tarefas, e a gente vai dividir, um vai cuidar do jardim, vai cuidar da horta, eu vou fazer não sei o que, um jantar aqui, não sei o que, mais vou lavar a louça, etc, etc. E aí sobrecarrega. E
ainda mais nos cohousings sênior. No Brasil, alguns cohousings que estão se implementando são sêniors. O nosso aqui em São Bento, Sapucaí, vai ser multigeracional, o que não quer dizer que vai ter muito jovem. Mas eu comecei falando que em Amherst eles começaram aos 30 anos de idade, porque eles queriam que os seus filhos fossem criados nesse ambiente. Hoje eles têm 60 e poucos anos, eles estão lá, eles não querem sair de lá. Eu conversei com vários, né? Você gosta, você quer sair? Não, isso aqui, this is my community. Isso aqui é minha turma, isso aqui é minha turma. Quer dizer que são os melhores amigos? Não necessariamente. Dos 60, talvez 10 são teus melhores amigos, ou 8. O resto são teus parceiros de cohousing, são tua comunidade, são as pessoas que convivem também, assim, então. Então, assim, é uma construção, tem os diversos modelos, pode ser urbano ou rural, pode ser flat, plano, pode ser com andares, com elevadores, né? Então, os modelos não importam. O lance é que o projeto tem que ter conexões humanas, assim, ou seja, não humanas, tem que ter conexões planejadas pelos arquitetos para você se encontrar visualmente, então você tem que se ver. Se você não se vê, isso é muito ruim. Então, o arquiteto tem que planejar as vias e pedestres para que a gente se encontre. De manhã, quando a gente sai, porque a gente pode trabalhar fora. Alguns trabalham fora, em outros podem ter até seus negócios, os seus ateliês, no co-housing. Imagina, psicólogos, arquitetos podem trabalhar, como acontece em vários lugares também. Então, assim, é livre a maneira. Agora, tem as diversas escolas, né? E, como eu disse, a sociocracia, ela é um elemento, eu diria, chave. De qualquer maneira, processos de tomada de decisão são chaves. A gente precisa aplicar tempo nisso, e reuniões, e assim, conhecer as pessoas, respeitar as pessoas, aprender sobre comunicação não violenta, essencial. Aprender sobre esses processos que também são irmãos, que também fazem parte da sociocracia, que são esses instrumentos como comunicação não violenta, como outras coisas que têm a ver sobre sustentabilidade. Tem um monte de coisas que vocês que estão ligados a esse movimento de futuro do planeta sabem que são essenciais, né? Uma outra coisa muito importante, se a gente fica mais velho, né, a gente precisa planejar essa terceira etapa da vida. Se a gente não planejar, disse para mim um membro do Curralzinho lá do Vila Conviver de Campinas, se a gente não planejar, alguém vai planejar, alguém vai tomar conta para a gente. Então, se a gente não quer isso, planejemos. E planejemos agora. A gente tem que planejar agora. Quando as pessoas, algumas me falam, Edgar, eu quero no seu curralzinho. Quando eu ficar mais velho, eu vou querer. Eu falo assim, mas aí eu não vou querer. Porque a gente precisa ter energia física, humana, psíquica, emocional, para formar a comunidade. Se você já está mais velho, meio quebradinho, meio assim tal, não dá. Aí você vai ficar velho no curralzinho, mas aí você já fez a tua relação. Aí agora tudo bem, então. Mas eu preciso fazer logo, porque eu estou mais velho, então eu não posso demorar muito. Não, muito, muito legal. Maravilha. Edgar, eu fico ouvindo, né, tuas histórias e eu entendo que, eu concordo com você que uma das coisas, como tudo na vida, mais difíceis são as relações humanas, né? É tudo lindo, mas a gente tem as questões humanas. Eu Questões sei do que quê? você... Desculpe. Questões humanas, Humano. relações humanas, né? Que é onde, né, eu quero o que eu quero e o outro não quer que eu queira o que eu quero, né? E aí, eu sei que você fez várias viagens já para conhecer vários co-housings e tal. Então, duas coisas que eu quero saber de você. Uma é, dentro dos co-houses que você observou que não aplicam a sociocracia e que aplicam outros sistemas de governança, principalmente com tomada de decisão por consenso ou por maioria, quais são as questões que você acha que dão mais problema? Por que o consentimento seria uma forma
melhor para um cohousing? Olha, em detalhe, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Em detalhe, para qual coisa eu não saberia dizer para vocês. Porque eu perguntei no geral para as pessoas, eu perguntei em vários co-housings. Alguns usam consenso, que eles estão acostumados, já eles começaram há 30 anos atrás, o grupo era meio pequeno e funcionou bem. E assim, mudar um sistema não é uma coisa muito fácil, assim, é um processo também e dá uma certa preguiça por um lado, exige uma energia por outro, etc, etc. Então, funciona. Eles estão contentes e tal, assim, eu percebo em alguns. Os outros que mudaram, eu, o que eu posso dizer, e é a minha visão também, eu não tenho tanta informação, porque eu não perguntei exatamente o que você está me perguntando para eles, Cris. Eu teria que fazer uma nova visita para lá, o que não me custa muito, porque é um Eu prazer quero a tua votação. percepção, não o que é São fato. amigos, percepção. Cris, a minha percepção é assim, até pela minha própria experiência, um pouco de empresário na área de ecoturismo, Uhum. de viagem, turismo, é assim, reuniões e reuniões muito longas, eu detesto, para mim é horrível e tudo mais. E vou falar de duas coisas que você falou: processo de votação e processo de consenso. O processo de votação que a gente vê lá nos edifícios, nos condomínios, assim, que você vê aquelas pessoas que estão na frente, diretoria, aquela coisa, assim, aí estão aquelas pequenininhas, Quebra-pau. abaixado, aí quebra pau. Sabe? Mas o que acontece? No processo de decisão, sempre vai ter vencedores e perdedores. E o lance, e o perdedor vai sair com o rabo um pouquinho abanando, ou vai sair assim, tá bom, concordo, mas às vezes ele não vai estar muito feliz. Como nós estamos como nós, nessa nossa visão de futuro, de convivência, o desafio é enorme, assim como você falou, assim, enorme. A parte humana é a mais complexa de qualquer agrupamento humano. Hum, perdedor não é uma boa, essa sensação não é boa. Então, vamos tirar fora esse processo de decisão por votação. Talvez a gente só vai usar uma coisa dessa, talvez num processo que tenha a ver mais com questão jurídica, administrativa, ligado ao poder público, que tem, que algum negócio, talvez aí, se for necessário, mas assim, evitar ao máximo. O de consenso, a minha percepção é que é um processo demorado, porque eu tenho que chegar ao consenso, eu tenho que chegar ao consenso, aí alguém bloqueia, alguém não quer, né, e aí bloqueou para tudo, aí o processo normal, quando acontece isso nas organizações, é você para, você procrastina, então deixa para depois. Por quê? Você está buscando uma solução ótima. Então, assim, pela minha percepção, e nós temos que avançar, o que eu mais vejo, tanto em termos de país, vocês estão vendo queimadas no Brasil e tudo, e a gente só vê reuniões e reuniões e reuniões. Eu imagino que eles não chegam a uma coisa ótima, onde os diversos atores encontrem uma coisa em comum. Não deve ter. É o tempo, então, assim, é uma coisa muito ruim em nível governamental, em nível, talvez, das instituições educativas, e governo, universidade, tudo que tem consenso é demorado. Ou tem que ter facilitadores muito bons, que saibam articular muito bem e saber chegar a coisa. E no caso do processo por consentimento, que é o modelo usado no, na sociocracia, a gente vê uma inteligência nessa história, porque primeiro a gente ouve cada as pessoas, aí tem as rodadas. Primeiro, tem a rodada de esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas votam ou dão opiniões sobre algo que elas não sabem muito bem o que é. Então, quando você esclarece, entende profundamente, aí eu ouço pessoas falando da minha, que eu conheço, não havia pensado nisso. E o processo prevê esse tipo de coisa, elucidar. A Sanqueta está levantada, eu já vou dar a Sanqueta. Então, elucidar. E aí, elucidou, já melhorou o processo, já melhorou, isso está dentro do processo do consentimento, elucidou. Depois disso, alguém acho que realmente obstou por algum motivo. A gente ouviu aquele obstar e a gente vai tentar acolher aquela pessoa dentro do processo de escuta integral. Então, eu falei
Então, a gente tem que aprender escuta integral também dentro dos nossos processos, além de aprender a comunicação não violenta. Escuta com o coração. Aí vou tentar acolher aquela pessoa e ela vai sentir acolhida. A partir do momento que ela vai se sentir acolhida, se tem alguma questão emocional na objeção dela, aquilo vai caindo por terra, vai ficar só a questão objetiva, não a subjetiva. E a objetiva, se a gente conseguir incluir no processo de decisão, e conseguir contemplar de alguma maneira, a pessoa vai ficar tão feliz, o grupo vai ficar feliz de poder ter encontrado a solução. Então, eu acho que é uma solução maestra, é uma solução muito superior nesse sentido. E depois aquela questão do it's not perfect, but it's good enough to try, ou seja, não é perfeito, mas está bom o suficiente para tentar, e a gente volta a rever em 6 meses, isso faz com que a coisa ande, com que a bola ande. Eu acho que o maior entrave nas organizações é parar um processo porque a gente não tem segurança, não teve uma maioria absoluta para decidir. Então para e não faz. E aí que a sociocracia entra e fala, não, olha, vamos, isso aqui não vai machucar. It won't harm. Não tem risco de trazer um efeito deletério que pode causar coisas ruins. Então vamos tentar. E aí a gente caminha. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a sociocracia. Sanket? É, obrigada. Eu só queria deixar aqui meus 10% de contribuição, de comentar que tem grupos realmente que o consenso é um valor, né? Então tá de uma forma ou outra escrito no estatuto, e, e aí eles demoram, eles têm vários problemas, às vezes eles nem percebem que eles estão demorando muito tempo numa decisão, ou que a decisão começa a ser tomada no corredor, né? Porque não chegou a uma decisão numa reunião, e aí tem alguma outra pessoa que começa a movimentar as coisas no corredor. Então, quando o grupo ele está muito apegado ao consenso, eles sentem que se não tomar decisão com todos a bordo, eles estão quebrando, eles estão deixando gente para trás, tal. O caminho que eu faço é conversar sobre a zona de tolerância, né? Sobre a zona de preferência pessoal. Então, se você quer chamar de consenso, mas entendendo que mesmo que você chama de consenso, mas vamos tentar conversar a partir deixar a zona de preferência pessoal para o lado, né? Isso sim, isso funciona, né? E no fim é um consentimento que eu estou ensinando? É, mas ele não vai entrar na seara das objeções e tudo mais. Mas funciona muito bem. Rafa, a gente apanha, a gente começa a aprender. Não precisa mudar de nome se eles se eles estão apegados. Mas vamos conversar então sobre como é que funciona esse grupo na zona de onde todo mundo é tolerância para todo mundo, onde todo mundo consegue viver bem, né? E beijo, tchau. Então, seguimos aí o balanceio assim, da forma. Né? Muito legal, Sanket, é isso aí. E, Edgar, eu entendo que a sociocracia ela começa até nessa elaboração do que você está fazendo agora, que é montando o teu cohousing, né? Que é consentir o que o cohousing vai ter, quais são as atividades, quais são as benfeitorias. Desde do primeiro dia, o consentimento, né, já pode ser implementado, você já pode começar a criar, se não os círculos, porque talvez ainda não tenha maturidade, mas pelo menos o consentimento, né? Sem dúvida, você pode começar desde o começo. Quer dizer, você vai estar formando o grupo, você está formando as pessoas que vão estar com você nos próximos anos da tua vida. Olha que coisa séria, importante, rica, desafiadora, tudo. Então, sem dúvida, e o bacana da história toda é o processo. E onde você se sente protagonista, que a diferença entre muitas pessoas, eu acho que a maioria, não vai participar de um co-housing em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é a minoria, é engraçado.
Nos Estados Unidos, você tem 200, agora 50 informação, 250 currais. O que que é isso perante a população americana de 300 milhões de pessoas, coisa assim? É peanuts, é poeirinha. Então, por quê? Que a gente não está acostumado com processos que não tem hierarquia, no sentido são horizontais de tomadas de decisão. A gente está acostumado sempre com um chefe, dono, diretor, quem manda. A gente, desde tudo, desde que sempre, né? Então, a gente saber, ao mesmo tempo, da oportunidade, da responsabilidade, cada um de ser partícipe de um negócio, onde nós somos iguais, onde cada um tem o seu ponto, alguma coisa que sabe melhor, o outro sabe aquilo melhor e tudo mais. Olha que coisa. Então, é um desafio, uma grande oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento e de autoconhecimento. Eu percebo nos grupos que eu visito lá nos co-houses, de gente madura, a maioria madura, 60 anos de idade, mais e tal, tem jovens também, mas eu percebo o processo, como eles amadureceram como seres humanos, como eles se autoconhecem, e estão em constante processo, nunca vai terminar. Eles sempre vão ter desavenças, ideias diferentes, um do vizinho e tudo mais, então, mas a gente vai construindo e vai respeitando e vai vendo os limites. E quando a Sanket falou de tolerar, não é tolerar, né? Você falou Tolerância. tolerância. Isso é espetacular, porque a gente está acostumado na nossa sociedade, né? Eu quero isso e eu gosto disso. Esse é o ponto. Então, eu gosto do vermelho, aí o outro gosta do azul. Aí é um problema, né? Imaginem viver em comunidade, um gosta do vermelho, outro gosta do azul. Vocês sabem, nas famílias, com os filhos, com todo mundo, com o marido, com tudo. Então, assim, é complexo. Então, tudo bem, eu gosto do azul, mas eu tolero o roxo. Ai, que legal, eu tolero. Então, pelo bem comum, eu tolero. Pelo bem comum, eu tolero o roxo. E é isso que a gente aprende no processo. E isso é espetacular, assim, então. E voltando a falar, Cris, essa questão de a gente formar desde o começo, a única diferença do meu co-housing para alguns outros co-housings no Brasil que estão em formação, é que eu sou isso um ponto bom e é um ponto ruim. Eu sou uma pessoa muito fazedora, você sabe disso, né? Então, eu estou morando em São Bento, Sapucaí. Comprei o terreno de Nova Alqueires, espetacular aqui no Quilombo, com rio, cachoeiras e tudo. E eu estou aqui. Então, eu vou construir as casas. Eu. Então, eu não vou dividir, entre aspas, todas essas decisões. Ah, eu queria meu banheiro com 2,40 m. Ah, não, eu queria com 2,50 m. Azulejo até o teto. Não, até não sei o quê. Não, todas essas questões que realmente impactam, porque é difícil. Imagina um monte de mulher, menos homens, mas assim, tudo bem, definindo como é que vai ser o negócio. Então, enfim, eu vou decidir. Lógico que vai ter as pessoas vão poder opinar um pouco, mas eu vou tomar conta para isso avançar rápido. E a gente vai guardar a energia da formação do grupo do que eu chamo de software. O que eu chamo de software não é o que a gente está acostumado a ver como software. Eu chamo se eu comparo condomínio com housing, eu chamo condomínio, grosso modo, de hardware. Eu compro uma casa, tantos metros quadrados, situado no bairro tal, padrão A, sei lá o quê. É isso. Ah, tá bom, tem piscina. Ah, tem umas reuniões de condomínio. Ah, tem umas coisas, mas o que é importante é o que eu estou comprando lá, tá? Agora eu vou falar do housing. Tem o hardware, que é isso, e o software. O que que é o software? O software é assim, eu me reuni com a Sanket, com a Cris e com todas vocês, a gente está formando a comunidade, vai ter várias reuniões, e nós vamos decidir em conjunto os acordos de convivência. Aquilo que num prédio de apartamentos vem de cima para baixo, regulamento lá, tudo meio, palavra meio dura, assim, sabe? Que é meio mandando essas coisas. Nós vamos definir um monte de coisas de convivência. Tipo, assim, os nossos jardins assim assado, os nossos pets vão poder fazer assim assado. A gente vai querer ter uma cozinheira, sei lá, 3 vezes por semana, ou todo dia, ou não sei o que mais, para todo mundo, individual. Ah, faxineira, não preciso. Aí eu quero, não sei o que e tudo mais, etc. Os americanos fazem tudo sozinhos. Eles não têm empregados. Classe média americana no cohousing faz tudo. Só para coisas super especiais, contrato. Senão, no employees. Não tem gente que trabalha. Nós aqui estamos acostumados, né? Com a faxineira uma vez por semana. Alguns de vocês estão, eu estou, sei lá o quê. Com alguém que cozinha. Então, tudo isso, imagina quanta decisão tem que tomar sobre
quanto a gente vai abrir as palestras, os cursos para a comunidade. Eu imagino trazer o quilombo, eu imagino ser um co-housing com uma conexão enorme com a comunidade do entorno. Eu acho que isso é ouro também, ouro puro. Não é uma coisa fechada, não vai ter muro. Ah, você acha que segurança é muro de 2 metros com uma cerca em cima? Não, então não vem para esse co-housing, não, vai para um outro lugar. Aqui não vai ter. Então, são coisas que nós. E olha quantas coisas nós vamos definir em conjunto. As festas, as reuniões, quem vai vir, quem pode vir, como é que usa a casa comum, como é que é o negócio de lá, os horários de massagem, estou chutando, negócio lá do ateliê de corpo e não sei o quê, como é que funciona, um monte de coisas. Aí a parte de construção vai ficar comigo. Eu já cuidando disso para você não terem que ficar. É muita decisão. Por isso que demora muitos anos. É muita gente decidindo. E como a gente não tem muito tempo, eu não quero demorar 5 anos para ter o meu curralzinho funcionando. Eu quero demorar 2, no máximo 3, assim. Então, eu quero o ano que vem ter a minha casa primeira lá. Então, isso tem a ver também com algumas questões de cohousing, modelagens de cohousing. Então, modelos. Então, assim, não tem uma coisa única. Cada grupo pode fazer como quer. A maioria dos modelos, dos grupos, fazem grassroots. Começa tudo de baixo. Começa com core group, 4, 5 amigos que resolvem fazer. Vão bolando o começo, vão se cercando depois de outras pessoas. E a coisa vai desde o comecinho para fazer tudo. Esse é o modelo mais padrão. Nos Estados Unidos tem também, tem muitos desses, e tem aqueles que tem o developer, aquele cara que é um profissional que vai ajudar em fazer acontecer tudo isso. E eu tô sendo esse piloto aqui no meu, assim, tal, entendeu? Mas assim, existem vários modelos. Cris, eu não tô te ouvindo, Cris. É, Maravilha. eu acho que eu fechei o microfone, porque tá um maior barulho aqui. Eu acho que a gente pode saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Tem umas Tem uma coisas no pergunta no chat. chat e eu acabei de descobrir que faltou 10 minutos. Como isso aconteceu? Ou É, vocês abrem os microfones e tal, como vocês Você acharem quer, você melhor. quer abrir o é, microfone, Eliana, e perguntar? Só pra Acho gente. bacana ter, assim, ao eu vivo também. e a cores, É. assim, Sim, ouvir a pode voz. ser, obrigada. Eu fiquei curiosa de saber se vocês têm notícia de alguém que tentou implementar essa forma, né, de tomada de decisões da sociocracia em condomínios tradicionais, residenciais. Se isso aconteceu e como que foi, né, se aconteceu. Olha, Eliane, eu levei essa ideia, eu sou conselheira no meu Hum, condomínio, né? E eu tentei levar a ideia, mas Hum. já a síndica já falou de jeito nenhum. A decisão é minha, senão a gente vai abrir, isso vai dar problema, vai dar briga, e eu vou perder o controle, eu vou perder o poder. Então, Hum. assim, a minha experiência, até na empresa onde eu trabalho também, eu tenho dificuldade, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande da sensação de perda de controle, né? Eu acho que sim. essa, até a pessoa Como se entender tivesse que, na algum verdade, controle, é né? isso que eu Não tem, dizia, não, até não ela tem, entender que né? não existe controle, né? É. Mas a sociocracia, eu acho que tem uma coisa assim, eu sempre procuro usar termos da sociocracia. Então, assim, alguém tem alguma tensão, né? Uhum. Então, aqui na empresa, todo mundo já fala em tensão. Já é você não tem noção, é o máximo. Toda reunião semanal termina perguntando se alguém tem alguma tensão, né? E as pessoas entendem que elas têm voz, quer dizer, alguém está tentando ajudá-la. Mas em condomínio, a minha experiência foi assim, não, Não conseguiu nem começar, né, Cris? começar. Mas não E, desistiu, tá? mas me passa pela cabeça também outra coisa, né, que eu Eu fiquei eu com posso só dúvida aqui. dar um comentário também sobre essa Claro. pergunta sua. Um aluno meu, ele tentou, ele levou para o condomínio, assim, Hum, e aí ele propôs, e aí o pessoal, ai, vamos fazer, vamos fazer. Só que na hora de tomar a decisão, era um pega para capar, era na zona de preferência pessoal e negociação, eu me dou, que eu, né, me dá aqui que eu te dou ali e tal, né? Então foi bem, ele botou um rabinho entre as pernas. E por que isso, né?
Porque em condomínio não tem propósito, não tem agrupamento, não tem intencionalidade moral ali. Você tem o seu pedaço, você está convivendo com gente que você normalmente não conviveria, né? Pessoas que têm valores que você nem sabe, né? É, então aí não funciona mesmo, né? Lembra, a gente sempre vai trabalhar a partir do propósito, o que guia, né? O que cola essas pessoas. É, então aí eu nem diria para tentar, porque eu acho que depois tudo que der errado, a culpa vai ser da sociocracia. Uhum. Enfim, não É. é o lugar. Então, Ricardo, Santi, tá fechado o seu e eu microfone. também, só comentar uma coisa rápida aqui. Eu também imagino o seguinte, tem a questão da quantidade de pessoas envolvidas, né? Como o Edgar falou, se condomínios muito grandes, acho que não ia funcionar Uhum. mesmo, porque é muita gente para o consentimento, né? E não tem por exemplo, assim, aí eu não devo satisfação para o vizinho, né? Tem esse tipo de pensamento, né? Então, eu faço o que eu quiser, né? Eu imagino que deve sair muita briga mesmo, né? Infelizmente. E Eliana, Obrigada. muito interessante. Mas você vê o que a Santi falou, assim, e aí ela pincelou e tal, e eu acho que eu também quero pincelar. Assim, a coisa mais importante para você implementar em qualquer organização, a sociocracia, primeiro, o senso de propósito. E eu me lembro muito, assim, do Lu, que é um dos membros, assim, lá do Cherry Hill, muito bacana. Ele fala assim, aí quando aparecem os conflitos, a gente tem que olhar para cima e falar assim, mas por que que a gente eh, eh, decidiu se unir? Why are we here? Por quê? Então a gente tem que perguntar. Num condomínio, se você perguntar, não vai ter uma resposta única. Se não tem um fio condutor, não dá para fazer. Tem que ter um fio condutor, um porquê. As próprias empresas, se as empresas não souberem por que que elas estão aqui, o que que elas estão fazendo a diferença, elas talvez tenham tempo de validade limitado. Então, o porquê que eu estou aqui? Isso é a primeira coisa essencial, o purpose. A segunda coisa importantíssima, você vai implementar num condomínio que não tem já não tem propósito, é assim, eu preciso preparar as pessoas antes. Não dá para começar a sociocracia de cara sem eu dar treinamentos de comunicação não violenta, de uma série de outras coisas que a Uhum. gente comentou aqui, sabe? Dá para as pessoas entenderem uma nova maneira de respeito ao outro. Escuta integral, escuta amorosa, assim, sabe? Que é tão distante do nosso dia a dia que na primeira coisa vai dar choque, não vai funcionar. Não adianta chegar, eu vou implementar direto sociocracia num Uhum. agrupamento sem uma preparação prévia, porque é uma modificação radical de valores que nós estamos acostumados com hierarquias, com gente que manda, com síndico. Então, não dá, vai ter que ter preparação. E as pessoas têm que querer se preparar, né? Querer Ah, mudar a forma de pensar. Então, perfeito, obrigada. Bem complexo, né? Como tudo que é humano. então, Perfeito. tá. Alguma outra pergunta? O Roger abriu a câmera, agora a gente consegue ver ele. Sim, só queria E, agradecer mesmo todas essas palestras. Eu participei acho que de umas 5 ou 6, muito proveitoso, muito conhecimento aí que agrega muito para a vida. Foi meu primeiro contato aí com a sociocracia, né, com essa ideia, e estou gostando muito, né? Então, agradecendo a todos vocês, organizadores aí, participantes, quem traduziu o livro, etc., né? Que é um Uhum. conhecimento grande que vale a pena passar para mais gente. Muito obrigado. É, obrigada. É para Maravilhoso. vocês mesmo que a gente está fazendo esse evento, É, então. muito bom. Bom, a gente está se encaminhando para o finalzinho, né? Antes da Hã? Sanket se despedir de todo mundo, eu acho que o Edgar quer falar algumas palavras, Edgar? Não, só que só uma coisa, porque Ética. tem um chat, eu não abri, mas eu vi que tem 8 questões lá. Será que alguém colocou uma pergunta, alguma coisa que a gente deveria responder ou não? Ou foi só oi? Não, não tem. A única pergunta que foi feita foi a da Eliana mesmo, né? Ah, tá. E o resto foram comentários, né? Tá, então perfeito.
É. Eu queria fazer, então, Cris, já que então estamos Hum. respondidos, eu queria convidar vocês, fazer um convite. Um convite de uma Uh, coisa não pronta, mas é um convite. A gente, às vezes, não tá pronto, e nunca vai estar pronto, né? A gente falou de processo. Então, eu estou organizando o fórum. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos agora, da conferência de Cohousing em Denver, Colorado, e acho que o único sul-americano lá, brasileiro com certeza. Então, assim, eu fico muito orgulhoso e tal, fico lá, fico Tem que no meio ficar daqueles mesmo. americanos e tal, Sempre né? olhando na E frente. é um desafio, porque nem todo inglês, nem todo mundo fala assim muito claro, então você tem que fazer prestar uma atenção que queima neurônio e tal. Mas é legal, né, tal. E valeu. Eu falei, puta, eu tenho que trazer um produto, tem que sair alguma coisa. Eu fui até lá, gastei tempo, energia, tudo. Então o que que eu vou trazer para lá? Falei, puta merda, entendeu? Vou fazer então vou trazer a Bam 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 americana para o Brasil para fazer palestras aqui no Brasil. Então eu falei com a Kate McCammon, que é talvez a número um, é a pioneira em housing nos Estados Unidos, arquiteta e tudo mais, junto com o Charles Durst, que escreveu os mais importantes livros, e ela falou, eu topo. Aí eu comecei a organizar o fórum de co-housing Brasil para abril do próximo ano. E provavelmente, estudante, vai ser no dia 11 de abril de 2025, e deve ser no auditório. Eu estou falando sem ter fechado, mas assim, as pessoas já manifestaram as intenções e tal. O Gita e José Mindlin lá na USP, né, com os grupos hum. 60 a mais e tal, e também com o Senac participando junto, estou super interessado, vou ter reunião semana que vem. Então, nesse dia, só fiquem ligados, porque se vocês têm algum interesse nisso, gente, é uma mulher que, putz, meu, que conhecimento, que experiência, e que capacidade de passar o conhecimento, se vocês querem entender mais sobre como funciona. Então, os modelos, os tipos e Uhum. tudo mais, os pontos que favoráveis, alguns pontos mais complexos, etc, etc. E ela vai ter duas participações importantes de manhã e à tarde nesse evento. 11 de abril de 2025. E lógico, tá longe pra caramba, mas assim, gente, eu acho que vai ser super legal. Com tradução simultânea, essencial. É isso que eu queria deixar o recado. Assim, é muito legal a gente estar passando isso. Cris, muito obrigado. Sanket, muito obrigado. Foi um prazer ter traduzido esse livro no Sites. Porque quando eu vi, eu só queria acabar falando isso, quando eu vi o livretinho pequeno, eu falei assim, putz, meu, coisa prática que o TED conseguiu passar, porque o primeiro livro era muito mais complexo, não sei o que mais, tal, Many Voices, muitas vozes, One uma song. canção, né? Muitas vozes, uma canção. E aí o pequenininho, tão prático para aplicar, eu falei, puta, isso eu tenho que ir. Aí eu traduzi, foi, né, de um fôlego lá, demorou um pouco mais assim, delícia. E eu fico muito feliz. E assim, quem tiver oportunidade de usar, precisar de uma ferramenta, o quem decide em português agora, é um espetáculo. É maravilhoso. Obrigada, viu, Edgar? Foi assim, obrigada por você ter traduzido o livro, ter se prontificado, né? Foi realmente essencial para a gente. Acho que, nossa, nem sei, né, Sanket? Foi muito, muito bom. Sim. E aí E eu só obrigada por aceitar ainda o nesse. convite, né? Não, só combinando, falando sobre esse evento, depois você fala de novo com a gente, tipo, manda uma mensagem que a gente avisa todo mundo, tipo, vai, porque, enfim, somos parceiros, né? A gente faz uma É, colaboração, assim, para de divulgação e tudo mais, divulgação, né? claro, sempre, sempre. É E, isso. e gratuito, eu acho, gente. É uma Uau! coisa gratuito, é para realmente engajar, porque a gente trazer isso aí, não podemos perder essas coisas. E é assim, porque são coisas, ourinhos pequenos, e poucas pessoas no mundo que conhecem isso, a gente tem que disseminar, e o Brasil está Hum. não, eles não sabem muito pouco, então a gente quer compartilhar. Gente, Não, foi um maravilhoso. prazerzão estar com vocês aqui, eu adorei. Obrigada, 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 Edgar. Obrigada a todo obrigada. mundo que esteve aqui com a gente segurando a ponta até agora. Valeu, valeu pela participação. Sanket, Muito namastê. obrigada a vocês. E Muito a gente se obrigada, vê por viu, pela aí. generosidade de todos e todas. Imagina. Aqui, ó, alguém colocou no chat, né? A Nina também agradeceu, né? Também agradeço a oportunidade da escuta. Não estou conseguindo participar interagindo porque é hora das crianças jantares, claro, e para a Câmara.
Mas está feliz por conseguir acompanhar. Sucesso com as iniciativas. Tamo junto, Nina. Lindo. Valeu, gente. Valeu? Até Muito Beijos. mais. obrigada, gente. Tchau, Valeu. tchau. Beijo, até a Tchau. próxima. Tchau. Obrigada, Edgar. Tchau, Sanket. Beijos mil. Beijo.